Bem no interior de Donetsk ocupada, a elite russa Rubicon trabalhava arduamente. A Rubicon, principal força de sistemas não tripulados da Rússia, desenvolvia e usava algo que levou anos para criar e era insubstituível para o país. Agora, ela foi eliminada. Em apenas uma noite, a Ucrânia destruiu uma base secreta que nem deveria saber que existia, e toda a trajetória da guerra aérea na Ucrânia foi mudada para sempre. E não foi apenas a perda de uma instalação da Rubicon que atingiu a Rússia nos últimos dias. A Rússia também teve os reparos de aeronaves paralisados após outro ataque profundo. Falaremos desse ataque depois no vídeo. Antes, a Rubicon teve um dia péssimo. Em 18 de março, as Forças de Operações Especiais da Ucrânia, SSO, anunciaram no Telegram um ataque profundo em Donetsk ocupada, que destruiu uma instalação importante da Rubicon. Em Donetsk, drones de longo alcance da SSO atacaram a base do Centro Secreto Russo de Tecnologias Não Tripuladas, Rubicon, e seu elemento de controle. O Centro de Coordenação dos Sistemas Não Tripulados do inimigo foi atingido na cidade ocupada, informou a SSO, destacando um ataque direcionado para neutralizar esquadrões de drones russos. Esta não era uma base comum. O fato de ser secreta revela que Putin tentava esconder a instalação Rubicon da Ucrânia. A Rússia sabia que essa base era insubstituível. E isso não se refere apenas ao aspecto físico. A tecnologia dentro dela tem sido fundamental para a campanha da Rússia em Donetsk, mas são os especialistas em drones que aproveitaram essa tecnologia, que a Rússia realmente não pode se dar ao luxo de perder. A Ucrânia não divulgou informações sobre vítimas e, certamente, a Rússia também não comentará. Putin não vai querer revelar nada sobre mais uma perda russa, já que ele prefere muito mais a sensação da areia ao redor de seus ouvidos enquanto esconde a própria cabeça. Não se engane, a Ucrânia atingiu a Rússia com tanta força em 18 de março que as consequências serão sentidas em toda Donetsk. Como sabemos, o SSO não só afirmou ter atingido a instalação Rubicon, como a Ucrânia comprovou. Um vídeo divulgado com a declaração do SSO mostra drones ucranianos atingindo alvos em uma instalação russa nos territórios ocupados, que deveria ter defesas aéreas. O vídeo, com cerca de 1 minuto, mostra imagens em preto e branco gravadas da perspectiva de um drone ucraniano, se aproximando e atingindo o alvo. O ponto de vista muda para outro drone que se aproxima da instalação Rubicon em chamas. O SSO intensifica o ataque quando este drone chega ao prédio já atingido pelo anterior. Não foi um ataque isolado. A Ucrânia atingiu a instalação Rubicon várias vezes. Diversos prédios no complexo são alvo, mostrando a degradação da instalação Rubicon ao longo do tempo. A cada ataque, surgem mais imagens de prédios em chamas, enquanto a Ucrânia atingia o centro de operações de drones da Rússia em Donetsk. O que a Ucrânia acabou de fazer é uma péssima notícia para a Rússia. Existem vários motivos para isso, começando pelo que acabou de acontecer com a unidade que a Ucrânia atacou. Já mencionamos que Rubicon é considerado a elite quando se trata dos operadores de drones da Rússia. A unidade é tão notória que já teve vários perfis na grande mídia, incluindo um publicado pelo Kiev Independente em dezembro passado. O veículo descreveu o Rubicon na época como mortal, elite e em expansão. E continuou discutindo como o Rubicon mudou as táticas de drones da Rússia para pior do ponto de vista da Ucrânia. Com o Rubicon, a Rússia centralizou operadores de drones em uma unidade estatal, treinando pilotos, desenvolvendo tecnologia e realizando ataques devastadores à Ucrânia na linha de frente e retaguarda. Os operadores do Rubicon têm habilidade para atacar a logística e destruir radares da Ucrânia, estando sempre em movimento. Mesmo assim, essa unidade de drones precisa de centros de operação, e foi isso que a Ucrânia acabou de atacar em Donetsk. Com o controle da unidade destruído, o Rubicon só poderá lançar novos ataques de drones após se reconstruir. A inteligência ucraniana deve estar monitorando os sobreviventes do ataque de 18 de março e se preparando para novo ataque onde o Rubicon se instalar. Melhor para a Ucrânia, esse ataque também reduziu a pressão sobre suas unidades de drones. O Kiev Independente afirma que o Rubicon é especializado em caçar operadores de drones ucranianos para reduzir a vantagem da Ucrânia na linha de frente. O Rubicon mostrou-se eficaz nesse campo. Entre fevereiro e novembro de 2025, a unidade passou de registrar 513 ataques contra a Ucrânia para 2.246 por mês. Rubicon era um enigma. A Ucrânia acabou de encontrar a solução. Aliás, esse não foi o único golpe que Rubicon sofreu em 2026. Antes de analisar o impacto do último ataque da Ucrânia para a Rússia, é importante notar que Rubicon vem enfrentando conflitos internos recentemente.
Em 16 de fevereiro, a mídia United 24 informou que um dos operadores de drones de elite de Rubicon ficou tão cansado de trabalhar sob o comando de Putin que não apenas desertou das Forças Armadas russas, mas também mudou de lado. Este operador agora trabalha para a Ucrânia e revelou que ele e muitos outros soldados russos não queriam lutar na guerra de Putin desde o início. Miroslav Simonov, ex-profissional do mercado imobiliário de Novosibirsk, foi detido pela polícia durante uma viagem a Moscou por descumprir ordem de serviço obrigatório. O operador recebeu uma escolha: ir para a linha de frente através do alistamento formal ou se inscrever para trabalhar em uma unidade de logística que o colocaria perto de seu pai. Sem opções, o soldado optou pela segunda alternativa e acabou trabalhando para a Rubicon. Simonov já tentou fugir antes, mas foi capturado e enviado à linha de frente como soldado de assalto. Em vez de se comprometer com os ataques suicidas de moedor de carne comandados por Putin, ele entrou em contato com o serviço Quero Viver da Ucrânia e completou uma longa caminhada de 10 quilômetros, ou 6,2 milhas, para poder se entregar. Por fim, a brutalidade de servir no Rubicon e nas Forças Armadas russas chegou ao fim. Ao ser levado sob custódia, Simonov viu algo que confirmou ter feito a escolha certa. A Ucrânia capturou mais um soldado russo com Simonov. O soldado estava ferido. O combatente ucraniano o carregou em vez de deixá-lo para trás. Foi então que percebi a diferença entre Rússia e Ucrânia, disse Simonov em entrevista por vídeo. Quanto aos seus planos para o futuro. Agora, lutar, matar cães. Não os considero humanos. Tenho ressentimentos muito sérios contra o meu estado. Eles destruíram minha vida e a de muitos que defenderam sua casa, disse Simonov. Rubicon é uma força de drones de elite russa, mas com o centro de comando em Donetsk destruído e membros desertando para a Ucrânia, fica claro que nem mesmo uma unidade na qual Putin investiu enormes quantias de dinheiro e pessoal está livre de problemas. Voltando ao ataque da Ucrânia, o que o SSO fez mostra que o país está mudando a forma de usar drones contra a Rússia. O que vimos em 18 de março foi uma guerra assimétrica de outro nível, e vamos explicar por que isso muda tudo em um instante. Antes, este é o The Military Show, trazendo o quadro completo, não só as manchetes. Para ficar por dentro, inscreva-se no canal. O ataque mais recente da Ucrânia atingiu uma unidade com 5.000 membros e grandes recursos financeiros, segundo a Euromaidan Press. O veículo revela que o ataque da Ucrânia teve apoio de membros clandestinos de um movimento anti-Putin em Donetsk. Isso, somado à deserção citada, mostra que nem tudo vai bem nos territórios ocupados que Putin diz receberem a ocupação russa de braços abertos. Isso está longe da verdade, e agora a Rússia enfrenta seus próprios cidadãos se voltando contra ela, além de combatentes clandestinos resistindo em Donetsk. A Rússia enfrenta drones de ataque intermediário da Ucrânia. Esse é o verdadeiro divisor de águas na guerra assimétrica que a Ucrânia trava contra a Rússia há 4 anos. O que vemos no ataque contra Rubicon é a Ucrânia usando drones de ataque intermediário. Esses drones são muito importantes para a Ucrânia. Até pouco tempo, a Ucrânia priorizava o desenvolvimento de drones FPV e de longo alcance para atacar dentro da Rússia. Ambos são essenciais, mas não permitem que a Ucrânia ataque a retaguarda russa nos territórios ocupados. Os drones FPV têm alcance limitado, sendo úteis apenas nas linhas de combate e zonas de morte da Ucrânia. Drones de longo alcance podem atingir retaguarda próxima, mas atacando territórios ocupados, a Ucrânia não consegue enfraquecer a máquina de guerra de Putin dentro da Rússia. A Ucrânia precisava de alternativas, como explicou Brian Pickens, ex-boina verde do Exército dos Estados Unidos, ao Centro de Análise de Políticas Europeias, ou CEPA, em janeiro. O que importa está entre 30 e 100 quilômetros, disse Pickens ao CIPA, destacando que a Rússia envia infantaria descartável à frente e mantém sistemas valiosos protegidos na retaguarda por guerra eletrônica. A Ucrânia não tem sistemas escaláveis que possam atingir esses alvos de forma confiável. Rubicon tinha esses tipos de drones, agora a Ucrânia também tem, e ataques como o recente em Donetsk mostram que levou sua estratégia assimétrica a outro patamar. Agora, a Ucrânia pode unir sua inteligência superior à da Rússia com as armas necessárias para atingir diretamente instalações secretas nos territórios ocupados. E pode fazer tudo isso enquanto expande as zonas de morte carregadas de FPV e continua sua campanha de ataques profundos na Rússia. A Ucrânia agora domina totalmente o uso de drones, e os números comprovam isso. Em 19 de março, o Kiev Post publicou uma análise dos ataques de drones da Ucrânia contra a Rússia até agora, em 2026. A versão TLDR é que a Ucrânia está lançando enxames maiores e atingindo mais alvos do que antes.
Mais detalhes incluem o fato de que os drones da Ucrânia realizaram 40 ataques importantes contra alvos de médio e longo alcance, variando de 50 a 250 quilômetros, ou de 31 a 155 milhas, somente na primeira metade de março. Para contextualizar, o recorde ucraniano de ataques nesse alcance é de 57, registrado em dezembro de 2025. Se a Ucrânia mantiver o ritmo, fará 80 grandes ataques até março, aumento de mais de 50% sobre o recorde anterior. Segundo o Kiev Post, ataques de drones da Ucrânia quase dobraram e os enxames aumentaram. Nas 6 semanas antes de 18 de março, a Ucrânia enviou entre 100 e 200 drones por enxame à Rússia nos territórios ocupados. No final de 2025, era entre 50 e 70. Na primeira metade de março, a Ucrânia alcançou quase a mesma quantidade que a Rússia no uso de drones de ataque médio e longo alcance. O que isso nos mostra é que a Ucrânia tem os tipos certos de drones e que está produzindo esses drones em quantidades suficientes para permitir que faça coisas como neutralizar Rubicon em Donetsk. Até poucos meses atrás, os ativos mais valiosos da Rússia estavam seguros a algumas dezenas de quilômetros da linha de frente. Agora, não mais. E a Ucrânia está fazendo a Rússia sentir dor ao usar uma nova estratégia de drones, que se inspirou bastante na própria abordagem de enxame de drones da Rússia, mas foi combinada com a inteligência ucraniana para garantir que alvos militares muito mais valiosos sejam eliminados. Isso nos leva de volta a algo que mencionamos bem no início do vídeo. Você se lembra do que era? Dissemos que os reparos das aeronaves da Rússia foram paralisados em um ataque em profundidade separado. Isso destaca a eficácia das abordagens combinadas de médio e longo alcance da Ucrânia. Veja o que aconteceu. Em 16 de março, drones ucranianos chegaram à região de Ulyanovsk, leste de Moscou, a cerca de 800 quilômetros, ou 500 milhas da fronteira russa com a Ucrânia. Lá eles atingiram a fábrica de aeronaves Avistar, que pertence à United Aircraft Corporation, que por sua vez faz parte do enorme conglomerado russo Rostec. Drones ucranianos atingiram estacionamentos e abrigos de aeronaves, segundo o Euromaidan Press. Mas a notícia mais importante sobre esse ataque é que ele destruiu uma fábrica responsável pela produção das aeronaves de carga pesada AN-124, além dos aviões-tanque IL-78 M90A e das aeronaves de transporte militar IL-76 MD-90A. Em outras palavras, isso significa que as aeronaves russas de carga, transporte de pessoal e reabastecimento foram todas neutralizadas em um único ataque. Espera, dissemos um? Queríamos dizer dois. Um dia depois, a Ucrânia atacou com drones a 123ª fábrica de reparos de aeronaves em Staraya, região de Novgorod, Rússia. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia usou o Telegram para divulgar o ataque e mostrar em foto que os drones de longo alcance atingiram os alvos novamente. A empresa se especializa em reparar e modernizar aeronaves de transporte militar e seus componentes, permitindo receber aeronaves pesadas em seu território, informou o Estado-Maior ao justificar o ataque. E acrescentou que um hangar usado para manutenção de vários tipos de aeronaves russas, incluindo o já mencionado IL-76 MD-90A e o L-410, que é uma aeronave de transporte leve que frequentemente desempenha um papel utilitário nas operações aéreas russas. Com esses ataques, a Ucrânia mostra que mantém o foco na campanha dentro da Rússia ao adotar a nova estratégia de ataques de médio alcance. Ataques de longo e médio alcance ocorrem simultaneamente, e a Rússia está em chamas por causa deles. Os alvos escolhidos pela Ucrânia são essenciais. Os ataques de 16 e 17 de março enfraqueceram a força aérea russa e sua capacidade de apoiar tropas na Ucrânia. Destruir a fábrica Aviastar em Ulyanovsk impede a Rússia de produzir mais aeronaves de carga, reabastecimento e transporte militar, ao menos até o fim dos reparos. Atacar uma fábrica de reparos especializada nessas aeronaves significa que qualquer aeronave de apoio que precise de manutenção não decolará tão cedo. Elas estão presas em Staria, paralisadas e inúteis para a Rússia até que a fábrica volte a operar. Se o ataque a Rubicon em Donetsk visou eliminar as capacidades aéreas ofensivas da Rússia, esses ataques miram degradar a logística russa. Sem os aviões que não conseguem mais produzir ou reparar, a Rússia terá mais dificuldade para mover equipamentos, cargas e tropas em seu território. Atrasos ocorrem por problemas na cadeia de suprimentos, impedindo que soldados e cargas que seriam enviados para a Ucrânia pela ferrovia russa cheguem a tempo ao destino para a viagem. Assim como outros ataques de longo alcance da Ucrânia, isso enfraquece as ofensivas russas e aumenta as baixas entre as tropas de Putin. Com quase 1,29 milhão de baixas russas em pouco mais de 4 anos de combates,
A última coisa que Putin quer é mais soldados mortos. Ele vai enviar mais, mas cada soldado morto ou ferido é substituído por alguém pouco treinado e despreparado para os horrores da guerra iniciada por Putin. A Força Aérea Russa enfrenta momentos difíceis na Ucrânia. Um dos motivos pelos quais unidades como a Rubicon cresceram e se tornaram tão grandes e importantes é que a Rússia falhou completamente em transformar o que deveria ser uma enorme vantagem aérea sobre a Ucrânia em algo que realmente faça a diferença. Segundo o Ministério das Finanças da Ucrânia, a Rússia perdeu 435 aviões e 349 helicópteros desde o início da guerra, totalizando cerca de 8,5 bilhões de dólares em perdas de equipamentos aéreos. A Rússia teve que afastar seus aviões da Ucrânia, usando-os para lançar mísseis e bombas planadoras à distância segura. Com ataques como a Ucrânia, as duas fábricas de aeronaves, a Rússia precisa rever o que considera a distância segura. Se a Ucrânia souber onde está o poder aéreo russo, pode atacá-lo. Ataques em profundidade são devastadores, e a Rússia acaba de aprender isso com um incêndio em duas de suas fábricas de aeronaves. A situação piora para a Rússia. A Ucrânia mira nas fábricas e oficinas de aeronaves russas, não só para atrasar as forças na linha de frente, mas por outros motivos. Diversos incidentes até o fim de 2025 mostram que a aviação militar russa está se degradando rapidamente. A queda de um AN-22 em dezembro de 2025 na região de Ivanovo, Rússia, coincidiu com a perda de pilotos em um caça não identificado, possivelmente Su-34 ou Su-35, segundo a nova voz da Ucrânia. 2 pilotos russos morreram após falha no assento ejetor, enquanto o caça estava seguro em um hangar. Incidentes assim mostram que a Rússia enfrenta dificuldades para manter suas aeronaves militares, provavelmente por não conseguir comprar componentes essenciais devido às sanções. Isso lança uma nova luz sobre os 2 ataques da Ucrânia, em 16 e 17 de março. Não só as fábricas estão queimando, é provável que peças essenciais para manter aviões russos também tenham sido destruídas. Pavlo Narozny, que é o fundador da organização sem fins lucrativos Reactive Mail, explica o problema da Rússia para a nova voz da Ucrânia, afirmando: "A aviação russa está se degradando, isso não é segredo." Até propagandistas russos admitiram isso sem querer. Uma vez, um drone destruiu uma aeronave russa e um propagandista afirmou: "Não era importante, íamos desmontá-la para peças." A desmontagem de aviões para peças mostra que a Rússia não tem peças disponíveis e está canibalizando suas próprias aeronaves. A Ucrânia sabe disso e aproveita. Pode ter atingido algo insubstituível para a Rússia em Donetsk, e fez o mesmo em Ulyanovsk e Staraya. Componentes de aeronaves são raros na Rússia, então perdê-los é mais um golpe para uma força aérea já abalada pelas sanções. Então, Rubicon foi destruído, e a aviação militar da Rússia sofreu um grande golpe, mas a Ucrânia não parou por aí. Repetidamente, essa nova combinação de ataques de médio e longo alcance devasta a Rússia. Enquanto isso, a Ucrânia lançou seu maior ataque com drones, tendo Moscou entre os principais alvos. Confira nosso vídeo sobre esse ataque. Se gostou, inscreva-se para ver mais análises dos ataques de drones da Ucrânia pelo The Military Show. Obrigado por assistir.